Seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade e de evangelizai os batizados, com José Prados Flores. Hoje nós queremos falar sobre esse sexto tema, a promessa do Pai. O Espírito Santo, ao mudar nosso coração, nos capacita para viver a vida nova. A promessa, antes da sua morte, Jesus disse aos seus discípulos umas palavras misteriosas. João 16, versículo 7. No entanto, eu vos digo a verdade, e de vosso interesse, que eu parta, pois se eu não for, o Paráclito quer dizer o Espírito Santo, não virá a vós. Mas se eu for, vou-los ensinar a vós. Então, irmãos e irmãs, quando Jesus ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, dando-lhes ordem a não se afastarem de Jerusalém, mas esperarem a promessa do Pai. Ele diz lá em Lucas 24, 49, Eis que vos enviarei o que meu Pai prometeu, por isso permanecei na cidade, até serdes revestido pela força do alto. Atos 1, versículo 5, no momento da ascensão, um minutinho antes, ele dizia assim, Jesus disse: João batizava com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. No versículo 8 de Atos 1, mas o Espírito descerá sobre vós e dele recebereis força. Sereis então minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins do mundo. Irmãos, naquela época não tinha o ditado popular que nós falamos hoje, Quando a gente quer dizer assim, um lugar longe, a gente diz o quê? Lá onde o Judas perdeu a bota. Então, esse Espírito Santo, irmãos, sereis então testemunhas aqui em Colatina, aí em São Gabriel, Nova Venécia, nos Estados Unidos, na Itália, onde você está, minha amiga Maria, aí em Portugal, em todas as cidades e até os confins do mundo. Então poderia dizer no palavreado de hoje, até aonde o Judas perdeu a bota. Então, irmãos, quando Jesus falava da vinda do Espírito Santo, chamava a promessa do Pai. Trata-se, portanto, de um compromisso de Deus com os homens através de Jesus Cristo. Jesus tinha vindo trazer uma vida nova, mas ela não poderia ser vivida sem o Espírito Santo em um coração novo. Se Deus não cumprisse antes a promessa feita através do profeta Ezequiel e também de Jeremias, Ezequiel 11, de 19 a 20, diz assim: dar-lhe-ei um só coração, porei no seu íntimo um espírito novo, removerei do seu corpo o coração de pedra, dar-vos-ei um coração de carne, a fim de que andem de acordo com os meus estatutos e guardem as minhas normas e as cumpram. Então serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Jeremias, irmãos, 31, 33 diz assim: porque esta é a aliança que selarei com a casa de Israel, depois desses dias, oráculo do Senhor Javé, eu porei minha lei no seu seio, escreverei em seu coração. Então eu serei seu Deus e
elas serão o meu povo. Irmãos, eu quero dizer para você que o coração do homem, o coração da mulher, só pode ser mudado pela força de Deus. O coração dessa pessoa que está aí no seu lado, está dentro da sua casa, só pode ser mudado pela força de Deus. É preciso, pois, a renovação interior do homem, pelo Espírito de Deus que o transforma. Então, irmãos, a novidade do Evangelho não é só dado uma nova lei, mas dando o seu Espírito para ele. Jesus viva em nós. Dá-nos o teu Espírito, não só para que o conheçamos, mas para que possamos viver a sua vida, tendo um procedimento não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Deus prometeu o seu Espírito não só para testemunhar com o poder de Jesus havia ressuscitado e estava na glória do Pai, mas para torná-lo presente no seio da igreja e no coração do cristão, fazendo viver, amar, servir, orar Cristo através de cada um de nós. Então, irmãos e irmãs, aqui também em Gálatas 5, no versículo 17, versículo 18, diz assim: pois a carne tem as suas aspirações contrárias ao Espírito, e o Espírito contrário à carne. Eles se opõem, de sorte que não fazeis o que quereis, mas se vos deixar guiar pelo Espírito, não está sobre a lei. A diferença, irmã, é entre o que vive segundo a carne e o que vive segundo o Espírito. É que o primeiro é escravo da obra da carne, manifesta os frutos, Os frutos da carne é o quê? Fornicação, impureza, daqueles que se deixam levar pela carne, Libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódios, discórdias, ciúmes, iras, rixas, divisões, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E ao contrário, irmãos e irmãs, o que é guiado pelo Espírito manifesta os frutos do Espírito, que é contrário aos frutos da carne. É amor, é alegria, é paz, aceitação do sofrimento, compreensão, bondade, fidelidade, mansidão, equilíbrio. Confira aí na sua Bíblia, em Gálatas 5, de 19 a 23. Os que vivem animados pelo Espírito de Cristo não vivem sobre a lei, porque já crucificou todas as más tendências da carne. Então, irmãos, irmãs, nós temos que pedir sempre esse Espírito Santo. E quanto foi o cumprimento da promessa? Não há muitos dias depois, da sua ressurreição, Jesus, cheio do Espírito Santo, cumpriu a sua promessa, enviou do céu a torrente do Espírito sobre os seus discípulos que estavam em oração com sua mãe Maria. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 1, diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, semelhante ao soprar impetuoso de um vendaval. Encheu toda a casa onde eles estavam sentados e apareceu-lhe umas línguas de fogo que se distribuíram e foram pousar sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe
impelia que falassem. Atos 2, versículo de 1 a 4. Vemos aqui, irmãos, vemos aqui, irmãs, a única igreja pentecostal. Não estou querendo dizer que as outras, Deus não age nelas, né? Mas a igreja fundada por Jesus Cristo, que é onde estava o primeiro Papa, na pessoa de Pedro, e onde estava Nossa Senhora, é a igreja católica. Então, aqui diz, irmãos e irmãs, Jesus sempre cumpre o que promete. Passará o céu e a terra, mas Jesus não deixará jamais de cumprir uma de suas palavras, como havia prometido tantas vezes aos seus discípulos, enviou do céu o Espírito Santo. A gente sabe